Boa tarde, meus amigos e amigas. Salve a força de cada um e cada uma de vocês. Eu quero conversar um pouco sobre a crença na existência de entidades espirituais malignas no universo mesopotâmico, universo mágico, religioso, espiritual mesopotâmico. É importante que nós façamos uma espécie de cronologia, né, para que possamos identificar, mapear o desenvolvimento dessas ideias. A princípio, nós podemos afirmar que as primeiras manifestações espirituais e proto-religiões surgiram no contexto mesopotâmico em uma época bem remota, em uma época em que as forças da natureza estavam sendo personificadas. Era algo muito comum nas antigas sociedades, né? A personificação de elementos cósmicos, de elementos naturais, até mesmo para que as pessoas que realizavam seus rituais pudessem tentar interagir, pudessem interagir com essas forças. Então era muito comum, por exemplo, que o vento fosse considerado uma divindade, que a tempestade fosse considerada uma inteligência espiritual. Essas forças naturais, como eu falei ainda há pouco, sendo personificadas, poderiam ser evocadas ou banidas em um ritual. Então, a ideia de bem e mal dentro de uma perspectiva mágica estava relacionada à personificação de elementos presentes na natureza. Um terremoto, por exemplo, uma enchente, uma doença, uma dor de cabeça, passava a ser considerada algo de origem espiritual. Então é provável que antes dos grandes panteões surgirem, os panteões com muitos deuses e deusas surgirem, as pessoas estivessem ligadas a cultos de matriz vegetal, cultos agrários, cultos ligados à observação dos astros ao nascer e ao pôr do sol, às fases da lua, aos planetas, né, que passavam a ser observados. Isso em um período bem remoto, né? Então, nesse contexto, as forças naturais que engendravam o bem, as benesses, a bem-aventurança, obviamente eram relacionadas a seres divinos benfazejos. E aquelas que causavam calamidades, como a seca que gerava fome, por exemplo, estavam relacionadas a entidades espirituais malignas, tá? Causadores de desconforto, causadores de transtornos. E vejam bem, a ideia de demônios, como nós a concebemos contemporaneamente, em um período remoto da Suméria, não se fazia presente. Certo? Os sumérios possuíam certa dúvida, eles tinham dificuldade de entender por que o mal existia, por que as pessoas sofriam, por que determinadas forças geravam a tristeza, o infortúnio, a morte. Certo? E por mais que eles possuíssem cultos ali por volta do 5º, 4º milênio antes de Cristo, cultos que eu particularmente considero complexos porque estão ligados a crenças em uma estrutura espiritual, uma estrutura permeada pela existência de diversos seres espirituais. Havia essa dificuldade, tá? Entretanto, a ideia de entidades demoníacas como nós podemos compreender se tomarmos como base o nosso referencial atual de demônios, ainda se fazia inexistente nos primeiros tempos da Suméria, o 5º, 4º milênio antes de Cristo. É importante que contextualizemos a ideia que estamos desenvolvendo para que não cometamos anacronismos, certo? A ideia de inferno mesopotâmica era bem diferente de nossa ideia de inferno. Era bem diferente da ideia de inferno que foi concebida durante a Idade Média, por exemplo, porque o mundo inferior ou inferno dos mesopotâmicos era simplesmente o mundo dos mortos. Não havia demônio que habitasse o inferno. Entende? No inferno, o mundo dos mortos, o mundo para onde as almas dos mortos iam, tá? Existiam gênios que faziam a guarda
da fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E os mortos não podiam atravessar essa fronteira, a não ser que seus familiares deles se esquecessem. Quero dizer, a vida após a morte para os mesopotâmicos era bem triste. O morto precisava ser lembrado pela família. De vez em quando, o familiar precisava ir deixar água e comida nos túmulos, porque, caso fosse esquecido, o espírito do morto conseguia ultrapassar a fronteira, porque um desses gênios que protegiam os limites entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos lhe dava chancela, e o espírito passava para ir assombrar o vivo. Ou seja, para lembrar ao vivo que ele morreu, mas continua existindo. E que ele precisa de água, precisa de comida e de atenção, porque senão ele vai passar a eternidade, um tempo indeterminado, no mundo inferior, chamado inferno, comendo poeira e lama. Então, a assombração foi uma das primeiras manifestações, além dos maus gênios, tá? Uma das primeiras manifestações da ideia de mal. O morto esquecido pode causar mal ao seu parente. Ele pode sair do inferno para ir perturbar um vivo, para ser lembrado. Então havia essa preocupação entre os mesopotâmicos de estar sempre lembrando dos mortos e deixando nos túmulos água e comida. Aí nós temos o mau gênio, né, a entidade espiritual, que nós temos dificuldade de mapear sua origem, é muito antiga, provavelmente tem uma origem anterior ao período em que os grandes panteões foram formados, os panteões dos deuses do céu e tal, se formaram e permaneceu acompanhando o povo mesopotâmico até os dias de hoje. Então, paralelo à ideia de mau gênio, nós temos a ideia de assombração. A assombração também causa mal, também causava mal às pessoas. Quem era que assombrava? O morto esquecido pela família. Quando nós chegamos ali pelo 2º milênio antes de Cristo, a época em que os babilônios assumem hegemonia no território mesopotâmico, a ideia de demônio se manifesta, de seres espirituais causadores de maldade, além da assombração e além do mau gênio. Certo? Mas qual é a gênese? Em que momento esses demônios surgem? E isso é uma pergunta que vai exigir uma pesquisa a mais. O que nós possuímos de informação hoje, basicamente, são 2 fontes. A fonte hebraica, certo? Porque, como nós sabemos, os hebreus são descendentes dos acádios, e os acádios foram o segundo povo a exercer hegemonia na Mesopotâmia, no território mesopotâmico. Tá? E aí podemos deduzir que a ideia de demônio começa a ser gerada entre os acádios. 3º, 2º milênio antes de Cristo. Entretanto, é com os babilônios que essa ideia se encontra, se manifesta, aparece bem desenvolvida. E dos babilônios em diante ela se expande. Tá? Então, uma ideia de origem hebraica para a origem dos demônios é a seguinte. Se concentrem. Primeiro, leve em consideração que diabo, Satã e Lúcifer são coisas distintas. Não vou entrar nesses pormenores, certo? Entretanto, a ideia de demônio entre os cabalistas hebreus está ligada à expressão lucifuge, aquele que foge da luz. Aquele que foge da luz, o ser que foge da luz, e não Lúcifer, o que porta a luz. Com o passar do tempo, essas expressões se fundem, né? E Lúcifer assume um caráter, para a grande maioria dos cristãos, assume um caráter de um ser diabólico que governa um lugar chamado inferno. Certo? Mas, a princípio, a ideia de Lúcifer não está relacionada nem a um anjo, nem a um demônio. Porque há pessoas que dizem que Lúcifer é um anjo, outros dizem que Lúcifer é um demônio. A ideia original, o termo original, parece ser um termo genérico. Certo? Mas não vou entrar nesse detalhe. Isso estou apresentando apenas para ilustrar a nossa explicação, nossa conversa. Então vejam bem, existe um livro considerado apócrifo, que foi
excluído do rol dos livros sagrados dos primeiros cristãos. Um livro chamado O Livro de Enoque. Esse livro nós encontramos na Bíblia, nas cartas apostólicas, trechos dele. Encontramos citações oriundas dele. Entretanto, não é considerado um livro canônico, um livro inspirado por Deus. E a Igreja Católica Romana e as igrejas protestantes não o utilizam. Tá? Mas no livro de Enoque existe um mito de origem para os anjos caídos. Lúcifer não faz parte desse mito. Certo? De acordo com o livro de Enoque, existiu uma hierarquia de anjos chamada vigilantes. E esses anjos, em determinado momento, vêm à Terra em uma missão especial. E quando eles se aproximam para observar o mundo, eles veem as mulheres humanas e acham as mulheres muito belas. Eles têm uma ideia, vamos construir, né? Vamos criar corpos de carne e vamos coabitar com essas mulheres, vamos casar com as mulheres humanas. E o chefe da expedição era um anjo chamado Azazel, e a princípio ele não concorda com isso. Ele diz, olha, isso vai dar problema, porque eu serei penalizado por isso. E aí os demais anjos do grupo dos vigilantes afirmam que o que der para Azazel vai dar para eles também. E resultado disso, eles descem, eles caem, criam corpos de carne, passam a conviver com os seres humanos, casam com as mulheres, ensinam muitas coisas aos seres humanos, e aí ensinam a produzir armas, ensinam a produção e o uso de cosméticos, a utilizar plantas, ensinam trabalhos de magia, ensinam trabalhos de contra-magia, contra-feitiço. Só que esses anjos, coabitando com as mulheres humanas, geram filhos. E os filhos são os gigantes. E mais à frente vem o dilúvio. Deus mandou o dilúvio, né? E os anjos que desceram e coabitaram com as mulheres são aprisionados. Os seres humanos morrem, com exceção de Noé e seus familiares. E os gigantes também morrem, mas para onde vai? Para onde vão os espíritos dos gigantes? Eles não encontram lugar no céu para ficar, porque eles são híbridos. E eles voltam e permanecem na terra, atormentando as pessoas. Os espíritos dos gigantes são os demônios, de acordo com esse mito de origem de matriz semita, presente no livro de Enoque. Tá? Mas o livro de Enoque não deixa claro que as almas ou os espíritos dos gigantes são os demônios. Isso é uma conclusão que se faz tendo como base outros estudos paralelos. Certo? E aí depois eu posso indicar um livro. Vou indicar agora o livro Os Anjos que Caíram do Céu, do pastor Kenner Casoto Terra, que é um trabalho profundo sobre essa história dos demônios aí. É interessante que vocês deem uma lida. Entre os babilônios, por volta do 2º milênio a.C., surge a crença em diversos demônios. Existem 7 que são principais, 7 seres espirituais malignos que se destacam entre os demais. Entretanto, a origem desses seres é um tanto desconhecida. O que alguns textos que sobreviveram ao tempo deixam claro é que esses seres habitam montanhas, habitam buracos na terra, que esses seres não têm seus nomes conhecidos no céu, por exemplo, e com o tempo foram correlacionados aos feiticeiros. E além dos maus gênios, das assombrações que eram as almas dos mortos esquecidos e dos demônios que surgiam, entra em cena a figura do feiticeiro, certo? O feiticeiro também é uma fonte de malefícios, segundo o discurso oficial estatal mesopotâmico. Se concentrem, prestem bem atenção. Magia, religião e medicina no mundo antigo estavam interligadas. Tá? O sacerdote também era mago, o médico também era mago. A prática da medicina era marcada por evocações, pelo uso de talismãs, de palavras de poder, né? E vejam só, a sociedade mesopotâmica era majoritariamente analfabeta. Pouca gente sabia ler e escrever. Por mais que os sumérios tenham sido os inventores da escrita, majoritariamente
falando, os mesopotâmicos eram analfabetos. Até os governadores eram, em sua maioria, analfabetos. Mas o que é que acontece? Se alguém, por exemplo, tivesse acesso a um texto mágico e passasse a praticar magia sem fazer parte do corpo sacerdotal, sem fazer parte do clero mesopotâmico, esse alguém era considerado um feiticeiro. Então, a princípio, o feiticeiro era aquele que praticava magia à revelia do Estado. Ele conhecia fórmulas mágicas, conhecia métodos, rituais, cerimoniais, evocações, adivinhações, mas praticava sem chancela, porque ele não fazia parte do clero. E o clero estava alinhado com o Estado. Tá? Em um sistema teocrático, clero e Estado são praticamente uma só coisa. Estão interligados. Há uma correlação entre um e outro. Dependendo do período da história, há momentos em que o clero tem um pouco menos de força que o Estado, mas há momentos em que clero e Estado se fundem. Um exemplo disso é o Egito, em que o faraó era considerado um deus em forma humana. Então ele governava com uma autoridade divina que lhe era atribuída. Na Mesopotâmia, em boa parte de sua história, os governantes não eram deuses em forma humana como no Egito. Em alguns casos, por influência egípcia, provavelmente isso foi levado em consideração, né? Mas na grande maior parte do tempo da história mesopotâmica, os governantes, embora não fossem deuses encarnados, eram pessoas que estabeleciam contato direto com as divindades. Ele tinha um papel ali dentro do ritual religioso, dentro das festas religiosas. Ele possuía uma conduta diária, ligada, interligada às crenças. Tá? Então, se um indivíduo aparecia praticando magia, independente da chancela estatal, independente de estar ligado a um corpo clerical, este indivíduo era considerado um feiticeiro. A princípio, não necessariamente precisava ele fazer um mal a alguém. Bastava ele praticar magia à margem da sociedade. Certo? Então, criou-se aí nesse momento em que os feiticeiros entraram em cena um poder paralelo ao poder estatal. E o feiticeiro teve que ser combatido. O discurso oficial o combateu. O discurso oficial o combateu veementemente. E pode ter relacionado os feiticeiros a essas entidades espirituais malignas que foram surgindo, além dos maus gênios, além das assombrações, os chamados demônios. Uma coisa muito interessante entre os antigos mesopotâmicos, que parece ter sido mais influente no conjunto de crenças locais do que no Antigo Egito, por exemplo, era a crença no poder do nome. Conhecer o nome de alguém ou de algum ser era conhecer a sua realidade intrínseca. Então, por exemplo, o temor que era difundido pelo feiticeiro, por sua própria existência, era grande entre os mesopotâmicos, porque, vejam só, existiram diversas divindades. Essas divindades recebiam nomes, mas elas possuíam um nome misterioso, que apenas o sacerdote conhecia. Quando um feiticeiro sabia o nome de uma divindade, ele poderia controlá-la. Ele exercia autoridade sobre a divindade. Inclusive, é uma expressão que encontramos nos livros, o feiticeiro tinha a capacidade de silenciar uma divindade, se ele soubesse seu nome. Então, era de fato um poder paralelo, que causava pânico e temor. E foi bastante combatido pelo clero oficial. Com o passar do tempo, é possível que, de fato, os feiticeiros tenham assimilado o trato com essas entidades espirituais classificadas de demônios, né? E tenham desenvolvido um sistema mágico, de fato, paralelo e distinto do oficial, com o passar do tempo. O que podemos afirmar é que quando chegamos no primeiro milênio antes de Cristo,
que os assírios assumem hegemonia no território mesopotâmico, algumas entidades malignas são bastante temidas. Mas vejam só, essas entidades não perderam o contato com suas possíveis origens naturais. Quero dizer, vou citar aqui um exemplo. Existe uma dessas entidades que ficou famosa ali no filme O Exorcista, uma entidade que se chama Pazuzu, que estava relacionada à fome que surge após um período de seca e à destruição que ocorre durante uma tempestade. Então, claramente aí nós temos a personificação de forças da natureza. Então, hoje em dia, nos estudos de magia contemporâneos, há quem diga que Pazuzu foi considerado, na Mesopotâmia, o chefe dos demônios, do inferno e tal, mas nós precisamos contextualizar para que a gente não faça, para que nós não façamos uma releitura do conjunto de crenças mesopotâmico, tendo como base a nossa visão e formação cultural, teológica atual. Tá? Claramente, Pazuzu foi uma personificação de forças naturais que geravam tragédias. E em seu caráter original, ele era um tanto bivalente, porque se por um lado ele gerava essas tragédias, por outro, ele era evocado entre os assírios para combater uma outra força natural que gerava morte. Uma entidade espiritual que possivelmente deu origem ao que nós chamamos hoje de Lilith, antigamente chamada Lilitu, que atuava sobre as mamães grávidas. As crianças morriam sob influência de Lilitu. E as mamães evocavam Pazuzu para banir a influência de Lilitu. Eles colocavam um colar com a imagem de Pazuzu no pescoço. Então temos aí uma entidade espiritual considerada maligna, mas que possui uma ambivalência, porque em um determinado momento ela é evocada para proteger uma mamãe e seu filho. Então, resumindo a história, resumindo nossa conversa, nós temos aí a ideia de mal, a princípio ligada a forças naturais que geravam desconforto. Essas forças foram personificadas para poderem ser compreendidas minimamente e banidas ou evocadas, dependendo do caso. Então, nós temos também, em paralelo a essa personificação de forças naturais que deu origem ao que posteriormente foi chamado de demônios, temos em paralelo a isso a crença nos maus gênios, as assombrações e os feiticeiros. Além dessas fontes geradoras de maldade, geradores de tristezas, de desgraças, havia também os impuros. Mas quem eram os impuros? Alguém que cometesse uma infração. Haviam diversos preceitos a serem seguidos diariamente pelos mesopotâmicos. Caso alguém violasse um desses preceitos, dependendo do que fosse, poderia ser considerado impuro. E o indivíduo impuro, mantendo contato com alguém, tornaria a pessoa também impura. Tá? Então, resumindo aqui a ideia de mal que circulou entre os mesopotâmicos, entre sumérios, acádios, babilônios, assírios, caldeus, nós temos os maus gênios, as assombrações, os demônios, os feiticeiros e os impuros como causadores de maldade. E algo que vamos estudar posteriormente em um segundo nível do seminário sobre magia e feitiçaria mesopotâmicas serão os deuses da magia. Marduk aparece, por exemplo, como um deus ligado à magia, porque foi o principal deus a ser cultuado entre os mesopotâmicos durante a regência babilônica. E, de acordo com seu mito de origem, Marduk foi escolhido pelos deuses, foi iniciado pelos deuses, recebeu armaduras e armas mágicas dos deuses para combater um ser que, a princípio, também estava ligado à natureza, mas se tornou uma entidade maligna, Tiamat. Tiamat possuía satélites, ou seja, possuía seres espirituais sob sua regência, e esses seres prejudicavam a
a sociedade. Marduk era evocado para combater esses satélites e combater a própria Tiamat. Mas isso vai ficar para um possível futuro seminário. Sigamos firmes no estudo, viu? Estudar faz bem para a vida. Um abraço.